Olá, hoje vamos dar início a uma aula chamada Relações de Feedback. Relações de Feedback é uma aula importante para o seu desenvolvimento dentro da temática avaliação de desempenho, tendo em vista que depois de toda a sistemática de avaliação, você enquanto gestor deverá dar esse feedback ao avaliado. Mas para que você possa entender o que é feedback, eu gostaria que você prestasse atenção no conceito que vai ser apresentado agora nesse momento. Vamos ver? Feedback é entendido também como sinônimo de retroinformação, tendo em vista que os resultados do processo de revisão e avaliação de desempenho são realimentados no processo ativo de estabelecimento e de planejamento da ação, ajudando a determinar mudanças nos objetivos e planos. Você viu no conceito apresentado que o feedback, então, é uma retroinformação. O que significa isso? É uma informação que você dá para alguém a partir do momento em que ela lhe apresenta alguma coisa. Essa informação que volta para esse alguém é importante porque vai lhe proporcionar subsídios para a melhoria, logicamente, das suas características profissionais, das suas ações cotidianas. E também isso é importante para que lhe dê segurança para saber onde está indo bem e onde não está indo bem. Então, o feedback como uma relação de informação de você, enquanto gestor, passar uma informação para alguém, é preponderante dentro do sistema de avaliação de desempenho para que possibilite com que essas pessoas naturalmente saibam o que a empresa está pensando, o que os avaliadores estão pensando e, consequentemente, dar condições mais concretas, mais factíveis de melhoria em específico. Diante do exposto nesse conceito, é importante que você entenda também quais são, então, no caso, os benefícios do feedback. Para lhe mostrar os benefícios do feedback, eu gostaria que você prestasse atenção na cena do filme chamado O Pagamento. Nesse filme, nesta cena apresentada, você perceberá que existem duas pessoas, o avaliador e o avaliado, sendo que é importante você mirar, você focar bem nas reações tanto do avaliador quanto do avaliado no momento em que é dado o feedback. Vamos dar uma olhada? How you feeling, Tiger? Oh, good. Now let's hear you. Ready? Yeah. Go! In order to zero the full 8 weeks, I have to heat your brain at 42.5 C. I'm fine. I'm saying it's getting harder, Mike. I said I'm fine. You're slowing down, actually. Come on. Be a lot faster if you shut up. Show me what you got, Grasshopper. That's it. That's more like it. Yes! Go! Yes! Faster! Beautiful! Yes! One more, Mikey! Oh! Now, do you see how you did that? How you focused? Yeah, I focused on your face. Oh, no, you know you love me. Come on. Come on. Don't be mean to the one who does everything for you. Você pode ver no filme as reações tanto do avaliador quanto do avaliado no momento de dar o feedback. No momento do que o avaliador vai passando os pontos positivos e negativos do dia a dia da pessoa que está sendo avaliada, foi muito perceptível que o avaliado, de certa maneira, se demonstrou preocupado em alguns momentos com aquilo que ele deveria fazer. Naturalmente, em função de algumas outras constatações, o avaliado se sentiu mais tranquilo por saber que estava indo no caminho certo. E é justamente aí que eu quero entrar quando se fala de benefícios do feedback. Os benefícios, na verdade, são para duas figuras totalmente distintas. A empresa como um todo e bem como o avaliado, por que não? Para a empresa, o benefício do feedback é evidente. A partir do momento em que ela proporciona condições para o avaliado saber como ele está indo, como, digamos, as suas ações estão sendo percebidas pela organização, se consegue, de certa maneira, esclarecer pontos para essa pessoa e gerar um comprometimento mediante um conhecimento daquilo que, digamos, as outras pessoas, consequentemente, que fazem parte da empresa, evidente, percebem sobre o mesmo. Então é como se estivesse, digamos, jogando as claras com um funcionário. Esse benefício é muito claro para a organização, até mesmo porque na hora de determinar planos, se determina planos com fatos factíveis, com fatos verdadeiros e, consequentemente, se determinam planos que possam ser realizados em um alcance possível.
Já para o avaliado, os benefícios do feedback são inúmeros, porque fica muito mais fácil você, enquanto profissional avaliado, saber o que pode ser melhorado. E é importante isso, porque muito da segurança no emprego, ou muito mesmo da própria segurança profissional, é fruto da maneira como, digamos, nós, enquanto avaliados, somos percebidos pelo ambiente. A partir do momento em que nós sabemos que os nossos resultados estão sendo alcançados, mas também estão sendo alcançados da forma como a empresa gostaria, nós nos sentimos mais seguros e esse é um grande benefício do feedback. O fato de nós conhecermos, enquanto avaliados, aquilo que a empresa acredita que nós estamos contribuindo, faz com que os planos e as nossas próprias ações, inclusive as de comprometimento, se tornem maiores. Eu digo na prática que é muito complicado para um funcionário simplesmente ser criticado sem ao menos saber no que ele está errando. E no caso, o feedback da avaliação de desempenho proporciona subsídios para que ele possa até sim ser criticado, porém sabendo efetivamente no que está errando, no intuito de melhorar essas características e consequentemente apresentar um bom resultado. Bom, tendo em vista então os benefícios, eu creio que a pergunta que nós devemos, digamos, nos preocupar em responder é a seguinte: sabendo que os feedbacks são importantes, como dar esse feedback? Quer dizer, como é que eu devo passar essa informação para o meu avaliado? É importante destacar isso. E para que a gente possa começar a explicar como dar o feedback, eu gostaria que você prestasse atenção na locução que será apresentada logo em seguida. Só se fornece feedback quando se pode contribuir para o sucesso do outro. Deve ser feito diretamente à pessoa e os elogios podem ser feitos em público, mas a crítica em particular. O que a Rabagno quis dizer com esse comentário que foi exposto para você agora nesse momento? Ela quis dizer o seguinte, que toda crítica, todo feedback, ele deve ser encarado como uma crítica construtiva. Só que para que ele possa ser encarado como uma crítica construtiva, ele não pode jamais ser colocado de uma forma destrutiva. Então é o seguinte, na hora que você for dar o feedback para alguém, pense, num primeiro momento, em tratar essa pessoa da maneira como você gostaria de ser tratado. Certamente isso fará com que você amenize o discurso, mas não o torne, digamos, mentiroso. Muito pelo contrário. Você, ao fato de amenizar o discurso, não significa que ele não seja verdadeiro. E é importante você destacar pontos que façam com que a pessoa perceba que esse, digamos, discurso, ele é verdadeiro sim. Mas na hora de dar o feedback, trabalhar de forma construtiva. Existem várias maneiras de você falar alguma coisa para alguém. E esse alguém, naturalmente, é uma pessoa que, a partir do momento em que percebe que o feedback está sendo dado de uma forma destrutiva, de uma forma, digamos, que extravasa as questões emocionais, que é um feedback, digamos, repleto de questões mal resolvidas e emocionalmente, digamos, instáveis, certamente essa pessoa não vai receber esse tipo de constatação ou consideração de uma maneira positiva. Com isso, esse feedback, ao invés de trazer, digamos, situações construtivas, acabam trazendo situações destrutivas, tais como uma falta de comprometimento do funcionário para com o sistema de avaliação de desempenho, bem como até mesmo a falta de comprometimento do funcionário para com a empresa, prejudicando inclusive os relacionamentos existentes dentro do dia a dia. Isso quer dizer, então, que dentro da filosofia de dar o feedback, essa forma construtiva de se conversar, de certa maneira, permeia a relação de respeito, a relação de reciprocidade, mas principalmente faz necessário trabalhar o feedback com dados concretos. Então, esse feedback, na hora de ser passado para o funcionário, deve ser feito de uma maneira muito cautelosa, até para que não se fique, digamos, constatado o que a gente chama de assédio moral, o abuso de poder para com uma outra pessoa em função, digamos, das relações de poder existentes. Eu digo que hoje o assunto assédio moral no Brasil está crescendo muito e, de certa maneira, faz com que nós, enquanto avaliadores, e nós, enquanto avaliados, tenhamos que, de certa maneira, também trabalharmos melhor as nossas relações de convívio humano e de comunicação humana, porque o feedback está baseado na comunicação. Então, o feedback dado de maneira construtiva, racional, que fique claro racional e não emocional, faz com que as pessoas percebam que, de certa forma, o que está em jogo ali, sim, é algo que, digamos, vai proporcionar a melhoria contínua. Então,
retornando à questão do feedback, à medida em que é dado de maneira construtiva, é importante que você, enquanto gestor, saiba que, na hora de passar esse feedback, das duas uma. Ou você chama o funcionário para um local isolado, para que haja uma conversa de igual para igual, uma conversa adulta, uma conversa profissional, ou, se porventura for fazer isso na frente de demais, deva tomar muito cuidado com a forma como isso é colocado. É importante destacar também, no momento de como se dar o feedback, que tanto o avaliador quanto o avaliado, eles devem se manifestar, tendo em vista que essa conversa adulta, essa conversa franca, essa conversa profissional, pode vir a ratificar determinadas percepções, bem como também gerar um nível de comprometimento e envolvimento maior por parte tanto do avaliador quanto do avaliado. Mas um ponto a ser destacado no como dar o feedback é que todo esse processo deve ser planejado, muito bem planejado por sinal. Porque à medida em que o avaliador se prepara para dar as devidas ponderações de resultado, no caso do avaliado, se não houver um planejamento, provavelmente esse tipo de conversa, esse tipo de reunião tende a ser muito infrutífero, porque sem o devido planejamento não se tem uma sequência lógica do que se falar, de como se falar e principalmente não se sabe, enquanto gestor, avaliador, como se portar à medida em que muitas das críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas, mas de preferência construtivas, à medida que essas críticas forem sendo apontadas, certamente o avaliado vai se sentir no direito de retrucá-las. Então, se não houver um devido planejamento de tempo, da maneira de conduzir a conversa e principalmente no intuito de formular planos futuros de melhoria, se não houver esse planejamento, torna-se algo muito complicado e, consequentemente, vai ficar aquela percepção por parte do avaliado de que o processo, de certa maneira, tende a ser tendencioso e, consequentemente, todo aquele envolvimento esperado vai por água abaixo. É importante destacar também, na hora de se dar esse feedback, que o avaliador ele deve passar a imagem de que está no controle, de que ele, de fato, contribuiu e que participou efetivamente da avaliação de desempenho e por ter um contato direto, ter um contato pleno, ele sabe exatamente do que está falando. À medida em que esse avaliador passa a imagem de que está no controle, gera-se no avaliado uma sensação de que aquilo que está sendo falado de fato é verdadeiro, não está sendo criado de um devaneio por parte desse avaliador e, consequentemente, já se cria aí os primeiros subsídios para uma conversa franca e uma conversa profissional. Em função desse controle, dessa imagem que se passa de controle da situação, um outro ponto que o avaliador tem que tomar muito cuidado na hora de dar esse feedback é que ele deve se concentrar apenas nas questões inerentes ao cargo e não em situações, digamos, de percepções ímpares ou de discordâncias comportamentais ou até mesmo de julgamentos ou pré-julgamentos que muitas vezes são equivocados. Nós temos que nos ater, enquanto avaliadores, naquilo que é a essência do comportamento inerente ao cargo. Se nós gostamos ou não gostamos daquilo, isso é um outro detalhe. Mas nós temos que nos ater ao tipo de comportamento e dar o feedback, inclusive, daquilo que, de fato, o cargo exige e tem sido apresentado pelo avaliado ao longo do seu desempenho cotidiano. À medida em que os avaliadores focam em questões comportamentais e que, digamos, de certa maneira, estão munidas de um pré-julgamento negativo, por sinal, o avaliado se sente no direito de retrucar e até mesmo não levar a sério o que está sendo comentado, porque o que importa, mais uma vez, é como o resultado tem sido alcançado e se está ou não em consonância com aquilo que o cargo exige. Então, é importante o avaliador ter muito claro isso em mente. Porque quando se vai dar o feedback, questões de nível pessoal devem ser colocadas para escanteio, devem ser colocadas de lado e o avaliador deve focar as questões em nível profissional. É recomendável também que o avaliador, no momento de dar o feedback, ele não fique enrolando o avaliado. Porque quando se enrola alguém, quando se procura criar toda uma gama de argumentos para se expor alguma coisa a alguém, isso pode ser mal interpretado. Então, na hora de dar o feedback, seja objetivo, seja extremamente sucinto, naturalmente, em função da sua percepção de como isso está sendo recebido, você pode contornar a situação para amenizar um pouco, digamos, o tom
das suas críticas, porque, mais uma vez, é importante ressaltar, elas devem ser construtivas. Mas o fato de ser construtivas não significa que a pessoa não receberá críticas negativas. Então, é importante essa objetividade, porque a objetividade faz com que o avaliador se sinta seguro na hora de dar o feedback e o avaliado, por sua vez, também se sinta seguro no sentido de que aquilo que está sendo apontado para ele é realmente algo que foi constatado, que foi, digamos, formalizado, não só pelo avaliador, como pelo conjunto de avaliadores, se porventura participarem, e que, de certa maneira, reflete o que ele realmente tem que melhorar. Bom, depois então de como se dar o feedback, é importante que você, enquanto gestor ou participante da construção de um sistema de avaliação de desempenho, saiba quais são os cuidados que você deverá ter na hora de dar esse feedback. Dentro desses cuidados, o primeiro que eu lhe digo é o seguinte, comunique com bastante antecedência para o avaliado quando será essa reunião ou quando será essa conversa que vocês terão para, digamos, discutirem o que foi apresentado. A partir do momento em que a pessoa sabe com bastante antecedência quando ocorrerá essa reunião ou essa conversa, ela terá tempo pleno para se preparar, não só psicologicamente, mas também munidas de dados para que, digamos, possa conversar da melhor maneira possível com o avaliador, e isso é algo muito bom. Porém, também nós temos que comentar que um dos benefícios desse tipo de ação para o avaliador é que ele tem condições também de se preparar de uma forma muito mais completa, muito mais segura para conduzir essa entrevista. Nós não podemos esquecer que o planejamento é algo fundamental para a condução da relação de feedback e principalmente em função de um tempo, quanto mais, digamos, condições esse avaliador tiver para gerar dados, juntar dados para que, digamos, possa ser apresentado para o avaliado, melhor. Por outro lado também, quanto mais tempo ele tiver, mais condições ele tem de se preparar e se sentir seguro, o que dentro de um processo de avaliação e principalmente na relação de feedback é fundamental para a condução desse tipo de situação. Um outro cuidado que deve ser levado em consideração na hora de se trabalhar a relação de feedback é a questão do ambiente, o local onde vai ocorrer essa conversa. É significativo que o gestor ou o avaliador, no momento de dar esse feedback, entenda que esse ambiente deve ser um ambiente calmo, tranquilo, bem iluminado, bem ventilado, para que as pessoas já num primeiro momento se sintam mais à vontade. Em ambientes que estão, digamos, são escuros demais, quentes ou frios demais, que gerem um desconforto físico, certamente fará com que toda aquela atenção necessária para o momento seja colocada de lado, tendo em vista que naturalmente as pessoas vão querer satisfazer suas necessidades fisiológicas. Então isso é importante destacar. O ambiente deve ser muito claro, muito tranquilo, muito harmonioso e que dentro do processo tenha-se o básico para se fazer uma conversa franca e aberta, e esse básico entendam móveis, enfim, cadeiras, mesas, cadeiras, para que as pessoas se sintam à vontade, confortáveis, para que tenham uma conversa de fato proveitosa. Por outro lado também, ainda na questão do ambiente, é importante destacar que todo e qualquer tipo de item que possa vir a tirar a concentração dos avaliados e dos avaliadores, esses itens devem ser tirados literalmente da sala ou do ambiente. Então, por exemplo, questões que fazem com que as pessoas fiquem mexendo na mesa, tipo clips, borrachas, lápis, enfim, se não forem utilizados, tirem. Tudo que é excessivo é prejudicial. Um outro ponto também é que dentro da preparação do ambiente, se porventura a sala tiver telefone, enfim, tira do gancho. Qualquer coisa que venha a prejudicar toda a construção de raciocínio e toda a discussão e a apresentação dos dados tende a ser prejudicial na questão do ambiente e, consequentemente, o foco, a atenção tende a ser quebrada. Então tira, prepara bem o ambiente e coloque apenas o necessário e que de fato vai ser utilizado dentro da sua conversa, evidentemente, para que essa concentração seja plena. Um outro cuidado que deve-se ter dentro do processo de feedback é a questão da ansiedade. Naturalmente, ninguém gosta de fazer uma crítica a alguém. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Porque à medida em que você avalia alguém e essa pessoa, digamos, não se sai tão bem quanto esperado, a partir do momento que se dá uma crítica negativa, isso é algo extremamente desagradável.
Já uma crítica positiva, por mais que, digamos, a sensação seja melhor, querendo ou não, fica uma sensação meio estranha. Por isso que eu digo que ninguém gosta, digamos, de dar uma resposta a alguém, porque a gente parte da premissa que a pessoa, de certa maneira, no seu dia a dia, ela sabe o que está acontecendo consigo mesma. Mas, dentro desse processo de feedback, é muito comum, principalmente naqueles gestores que não estão prontos, se sentirem ansiosos com o momento. Porque, digamos, esse processo de feedback é um resultado também daquilo que foi fruto da relação do avaliado com o avaliador. E muitas vezes nesse resultado, talvez, digamos, eles não estejam tão positivos ou não sejam tão positivos quanto poderiam ser, e fica aquela questão de ressentimento, aquela questão de culpa. Então, muitas vezes a ansiedade, ela toma conta do local, e essa ansiedade é fruto de questões emocionais. Então, quando isso porventura ocorrer, um dos cuidados que devem ser tomados é o seguinte: você, enquanto avaliador, deve tentar ao máximo aí criar condições para se sentir mais seguro, mais confiante, não tão ansioso, por que não, mas deve se sentir mais seguro para ter uma conversa franca aí com os seus profissionais. Consequentemente, esse clima de ansiedade, essa sensação de ansiedade, não, digamos, vai ser bem percebida pelo avaliado, e a partir do momento que se transparece que a pessoa está ansiosa, para o avaliado significa que tem um algo mais que não necessariamente está sendo dito. Então você, enquanto gestor, tem que tomar muito cuidado com isso, no intuito de controlar suas emoções e trabalhar de forma racional. Um outro ponto que também vale destacar como um cuidado é que, em função dessas situações, é importante que num primeiro momento, quando você, enquanto avaliador, e o avaliado estiverem conversando, você deixa bem claro qual é o roteiro a ser seguido. O que vai ser feito? Você, enquanto avaliador, tem a posição de condutor do processo. Então, fica a seu critério, deixe claro como você fará. Se você fará a conversa, esse feedback, dará esse feedback de uma maneira contínua num primeiro momento, para que depois o avaliado possa fazer as suas intervenções, ou se de repente você vai fazer uma conversa aberta com interrupções a qualquer momento, enfim. Deixe claro como é que vai ocorrer esse processo de feedback. Porque quando isso ocorre, naturalmente, as pessoas, sabendo dessas situações, elas acabam se comportando da maneira como devem se comportar. Não interrompendo, caso necessário, ou até mesmo não fazendo intervenções que não são pertinentes para o momento, interrompendo o raciocínio e por aí vai. Então deixe claro como é que vai ocorrer esse processo de feedback, deixe muito evidente isso, e que a partir do momento em que houver uma aceitação do outro lado, você acaba conduzindo esse processo sem menores problemas. Um outro cuidado que você deve tomar é exatamente na forma como você diz. Eu já havia comentado isso anteriormente, mas eu gostaria de ratificar. Cuidado com a forma como você fala com o seu avaliado, como você lhe dá esse feedback. A forma, eu digo que é muito, mas muito importante mesmo. Porque à medida em que você vai falando as coisas, e se ela for percebida como algo injusta, principalmente carregada de emoções, o avaliado vai se sentir no direito de retrucar. E uma vez retrucando, isso é complicado. Isso não significa que a discussão ela é, digamos, prejudicial. Existem níveis de discussão e esses níveis podem ser, inclusive, benéficos. A discussão, desde que seja realizada de uma forma civilizada, ela possibilita, sim, condições até mesmo de um envolvimento maior de ambas as partes. Porém, a partir do momento em que essa discussão ela for carregada de um nível emocional muito forte e, digamos, tomar dimensões um tanto que incontroláveis, cabe a você, enquanto avaliador e condutor do processo, não entrar nesse mérito, não entrar nesse tipo de jogada, nesse tipo de seara. A discussão mais emocional, mais acalorada, tende a fazer com que esse processo de feedback não dê certo. Então, em nenhum momento, discuta de forma áspera com o funcionário. Se porventura isso ocorrer, a prática cotidiana diz: para o determinado momento, para a avaliação, peça para que as pessoas possam se recompor, dá um tempo para que elas possam, digamos, analisar o que foi dito. Se for necessário esse tempo, que seja um dia, 2, faça isso. Mas é importante que a pessoa se sinta, digamos, racionalmente estabilizada novamente, para que a discussão possa ser feita em níveis profissionais. Em nenhum momento entre em nível de discussão com seus funcionários, porque esse tipo de discussão faz com que as pessoas levantem barreiras e elas só vão escutar aquilo que elas gostariam de escutar.
Quer dizer, então, ao invés de entender todo o que está sendo dito, elas vão trabalhar de uma forma emocionalmente instável e, consequentemente, não vão levar em consideração nada, mas absolutamente nada daquilo que foi falado, ou então levarão para um lado que você, enquanto gestor, não gostaria que levasse. Então, no momento da discussão, não continue. Para do jeito que está, a não ser, logicamente, que você tenha condições de controlar, mas de uma forma muito sutil, sem questões autoritárias, porque é isso que faz com que o descomprometimento continue. Um outro cuidado que deve ser levado em consideração é na questão do tempo do desempenho do funcionário. Você estará dando feedback sobre o desempenho passado e dentro desse feedback você estará pensando em desempenhos futuros. O passado já foi, então não tem mais o que fazer para consertar o passado. Você, enquanto avaliador, na hora de dar o feedback, deve pensar em tempos futuros. E é por isso que você tem que ter muita segurança no que está falando e deve trabalhar de uma forma muito sutil para que essa construção do futuro, de fato, seja percebida como positiva pelo seu avaliado. Então, o que passou, passou. Você pode até fazer uma ponderação, uma determinada crítica na hora de dar o feedback, mas ficar se atendo ao passado não é adequado, não é recomendável. Pense que o passado vai lhe dar subsídios para o presente e, consequentemente, futuro. E é ali que você deve se concentrar com o seu avaliado. Bom, é muito comum que, dentro das relações de feedback, elas sejam realizadas por entrevistas. E a postura que você, enquanto gestor, avaliador, pode ter, digamos, a academia diz que são basicamente três distintas que são interessantes destacar. Falar e ouvir, falar e convencer e o que a gente chama de soluções de problemas. Então eu vou aqui explicar detalhadamente cada uma delas para que você possa situar e até mesmo, quem sabe, identificar qual é a mais característica, digamos, sua, né, a mais rotineira, mais cotidiana que você trabalha no seu dia a dia. É importante destacar porque, mesmo sabendo que existem outras, nós temos uma familiaridade, nós temos uma tendência a trabalharmos determinados pontos e eu espero que com essas explicações você entenda também aqueles pontos que você não trabalha e que, quem sabe, possa desenvolver no futuro, até mesmo para dar um feedback mais completo. Para lhe dar o exemplo de como conduzir uma entrevista baseado na sistemática Falar e Convencer, eu gostaria que você prestasse atenção num filme que nós vamos passar agora, chamado Adorável Sonhador. Nesse filme você perceberá na relação entre os personagens exatamente o que eu vou lhe explicar daqui a pouco. Vamos dar uma olhada? I wouldn't get too close to this baby, Commander. It might suck you right in. Beautiful. Who are you? Dave Kelly, sales representative, Sony. Just looking. Yeah, well, aren't we all? It's okay, I'm not working today, and it's obvious to me anyway that you're here without your wife, and you couldn't possibly make a decision without her. This is an extraordinary piece of equipment, you know. You know that this equipment was designed for only the most deserving of men, the working man. The man who is the backbone of this country, the man who deserves not 13 inches, but the full 60-inch experience, full visual stimulus, a cacophony of sound that stimulates the ocular nerve. You ever had your ocular nerve stimulated? Yeah, once. Yeah, it's an assault on the senses. It takes you to a place that everything is good and everything is swell. But, again, your wife is not here. Oh, my goodness. What? What? Oh, no, you better leave. Why? No, Why? this is a private thing. What are you talking about? What? You never entered the Stargate? No, have I missed something? Take a load off. Yeah, you know, the first time that I went through the Stargate, it was an extraordinary experiment. I never forgot it. And you'll never forget me. Here we go. Wow. Look at that baby. Just push play, and we're off. He's great. He's a good actor. Just relax. Let yourself go. Just go with the feel. Go with the sound. Go with that feeling.
You own it. You own it. You own it. Listen, you're out. You're out. See? What a rush. How much is it? How much is this? Not any more than what you spend on your wife for manicures and pedicures and facials and hair dyeing and tennis lessons with that 20-year-old pro. And what do you get out of that? Zero. And for $99 a month and about 18 years, you get that. That TV right there. Enjoy your TV. Você pode perceber que dentro da conversa entre os personagens, à medida que o avaliador ia falando, o avaliado ia concordando com tudo. Esse nível de envolvimento e essa maneira como ele foi comentando, quer dizer, reflete exatamente o falar e convencer. Muitas vezes as pessoas falam porque realmente apresentam conhecimento de causa e, consequentemente, da maneira como comentam, elas convencem. Convencem em função da segurança, convencem em função de que elas conhecem o que elas estão falando, convencem até mesmo em função da sua autoridade perante o avaliado. Mas à medida em que você fala e você, digamos, utiliza subsídios que demonstram que você tem segurança e convence, você consegue criar no avaliado a sensação de que aquilo que está sendo falado, de certa maneira, é verdadeiro e que vai lhe provocar, se atendido, a melhoria desejada. Porém, é muito comum essa, digamos, estratégia do falar e convencer dar certo com funcionários que tendem a ser, digamos, inexperientes ou têm outros, digamos, intuitos com esse tipo de avaliação. Eu digo que a inexperiência, muitas vezes, ela pode remar contra o avaliado, porque tudo aquilo que está sendo falado, como ela não conhece ou como nunca experimentou, tende a ser considerado como verdadeiro. À medida em que as pessoas avaliadas também estão muito seguras de si, provavelmente, quando for conversado, quando for ponderado aquilo que tem que ser melhorado, não necessariamente será, digamos, percebido de uma forma como convincente. Daí a necessidade do avaliador se sentir muito seguro, estar municiado de dados que possam comprovar aquilo que está sendo falado e, consequentemente, exercer uma autoridade sobre o demais baseado naquilo que de fato ele sabe. Outro método de, digamos, muita usabilidade nas entrevistas é o que a gente chama de falar e ouvir. Esse método ele é dividido em dois momentos distintos, sendo que no primeiro momento o avaliador apenas fala. Fala pontos positivos, fala pontos negativos, enfim, dá o panorama geral para o avaliado sem nenhuma intervenção. Porém, num segundo momento, é a vez do avaliado falar. E fala também sobre os pontos positivos e negativos percebidos na avaliação, bem como também pontos que, digamos, de certa maneira, foram percebidos na execução do seu trabalho como, digamos, facilitadores ou dificultadores. É como se fosse uma defesa, sem nenhuma intervenção do avaliador nesse processo. Aí surge o terceiro momento, que é a de uma discussão e, consequentemente, criação de compromisso por ambas as partes. Eu digo que a estratégia do falar e ouvir ela é interessante, porque sem as interrupções as pessoas podem falar de uma maneira civilizada. Só que, por outro lado também, é muito difícil, à medida em que nós vamos falando, vão se criando fatos ou argumentos que devem ser refutados. E esse tipo de estratégia muitas vezes necessita com que o avaliador, tanto o avaliador quanto o avaliado, tenha um autocontrole absurdo, o que não necessariamente na prática isso é muito comum de se verificar. Por fim, nós temos o que a gente chama de estratégia de solucionador de problemas. Eu digo que é uma estratégia também interessante, tendo em vista que tanto o avaliador quanto o avaliado discutem entre si questões que são resultantes da avaliação de desempenho e efetivamente possibilita a criação de compromissos de ambas as partes. O solucionador de problema faz até mesmo com que o avaliador deixe claro e manifeste de uma forma muito clara o seu compromisso para com o avaliado, construindo assim, inclusive, uma relação de confiança mútua. Eu digo que é uma das estratégias de entrevistas que estão sendo utilizadas agora com um pouco mais de frequência, porque esse tipo de estratégia, além de convencer, possibilita com que as pessoas discutem e possibilita com que haja também essa construção coletiva de um engajamento maior de ambas as partes. Nós não podemos esquecer que dentro da avaliação de desempenho, a partir do momento em que o avaliador tem uma relação direta com o avaliado
ele pode proporcionar subsídios para que esse avaliado desenvolva bem o seu trabalho, essa relação, uma vez que atendida, possibilita uma sensação de segurança muito maior e faz com que a entrevista seja considerada muito mais produtiva, proveitosa do que qualquer outro tipo de estratégia. Bom, diante do que foi exposto, eu gostaria que você prestasse atenção na locução que vai aparecer agora na sua tela, para que nós possamos tirar as devidas conclusões e encaminharmos para o final desta aula. Em síntese, o processo de avaliação provê a oportunidade para determinar as necessidades de desenvolvimento do colaborador. Para tanto, durante o feedback, o gestor deve ter em mente que isso só ocorre efetivamente com o desenho de planos de ação e estabelecimento de metas. Bom, então você pode perceber que a essência do feedback está na manifestação do avaliador para o avaliado de pontos positivos e negativos, mas, sobretudo, dentro da construção de um plano de ações complementares que possibilite, logicamente, a melhoria contínua das características profissionais levantadas como negativas. Então, essa construção de um plano, essa construção de um documento de ações a serem feitas por parte da empresa, possibilitarão esse engajamento de ambas as partes e que reflete, evidentemente, toda a essência e a importância do feedback, tendo em vista que, a partir do momento em que o avaliado sabe como a empresa vê o seu trabalho, tanto em termos de quantidade bem como de qualidade, ele consegue ter parâmetros para verificar o que pode ser melhorado e acrescentar, incrementar a sua formação profissional, ou sua experiência do dia a dia, o seu desempenho cotidiano. Diante do exposto, então, nós vimos nessa aula as relações de feedback. Vimos a importância de se dar o feedback, vimos como se dar o feedback, alguns cuidados que nós devemos, enquanto gestores, avaliadores e até mesmo avaliados, por que não, ter na medida em que nós trabalhamos esse feedback. E, mais importante de tudo, saber que esse tipo de ação é uma ação que é inerente ao processo de avaliação de desempenho. Eu, enquanto gestor, discuto metas em conjunto, eu aplico e formalizo toda a instrumentação necessária para se avaliar o desempenho, eu avalio o desempenho, mas no final eu sou obrigado a dar, enquanto gestor, dar condições para que a pessoa saiba de fato como ela está indo. Sem isso, eu digo que nenhum sistema de avaliação de desempenho funciona. Sem o feedback não funciona. Então eu espero que você tenha aproveitado essa aula, tenha entendido a essência, a mensagem daquilo que, de certa maneira, reflete o objetivo da mesma e ressaltando aqui que é muito importante que você leia o seu material impresso, você faça os seus resumos, você interaja com o seu tutor para que esse assunto possa ser mais aprofundado e, quem sabe, convertido também na sua prática cotidiana. Como dicas de estudo, eu sugiro o livro Ferramentas de Avaliação de Performance com Foco em Competências, de Maria Odete Rabaglio. Esse livro ele é muito, mas muito interessante, porque ele aponta de uma maneira muito prática essas questões de entrevista, de feedback, de como nos portarmos, bem como também ele possibilita um aprofundamento maior dentro da sistemática de avaliação de desempenho. Então, procure esse livro, procure dar uma olhada, dá uma lida nesse livro, aprofunde-se em relação ao tema, porque certamente, à medida que você terminá-lo, você perceberá que conseguiu aprofundar tudo aquilo que foi a essência da aula de hoje. Ok? Bom estudo e até a próxima.